boa tarde. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Sim, eu Tá me tô, escutando, Thay. Thay? Ah, tá. Tô Eu sim. pensei que não estava saindo. Tudo bem com vocês? Quero saber se vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente, porque no podcast de hoje você vai aprender formas simples e prazerosas de destravar a decoração da sua casa e ter a sua casa aconchegante. Então ajuste o volume e relaxe, porque nós vamos te conduzir aí para o caminho da sua casa dos sonhos. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tainá, e o tema do nosso podcast de hoje é decoração de parede. Então, se você é daquele tipo que está cansado daquela parede branca, aquela parede sem nada aí na sua casa, ou sente que sua casa está sem vida, talvez você possa mudar esse cenário e mexendo um pouquinho nas suas paredes. Né, Thaís? Vamos É começar o isso tema aí. de hoje? Bora começar. Eu tô aqui só entrando no Instagram para chamar o pessoal. Deixa eu entrar aqui. Uhum. Então, bora lá. Gente, hoje é um tema. Parece fácil, mas é difícil. Bom, quem aí já não procurou, né, pela internet, aquela parede decorada, né, para poder colocar aí na sua casa, que cansou de olhar para aquela parede branca, né, para poder mudar o visual, né, mudar os ares, né, de dentro da sua casa. E como a gente não traz aqui assim nenhum assunto assim por alto, a gente Uhum. vai aprofundar nisso também, gente, para a gente explorar sobre decorar uma parede dentro de casa, né? Então, né? A gente sempre começa com o que é o tema, né? Então, vamos começar com o que é uma decoração, o que é decorar uma parede, né? E aí a gente pode explorar diversos tipos de formas, né? Diversas formas da gente conseguir expressar a decoração nas paredes das nossas casas, não é mesmo, Thay? É, Uhum. com diversas aplicações de materiais diferentes, né? Sim. Como desde as mais básicas, mais simples, até os mais complexos, né? Sim, a decoração de parede, gente, ela é enfeitar a sua parede, né? Trazer uma graça, uma bossa, como a Thaís fala, né? E isso pode ir desde intervenções muito simples, como pinturas, até revestimentos dos mais básicos até os mais sofisticados. E além Uhum. da aplicação propriamente na parede, que seriam aí, né, esses revestimentos, massas e tintas, você também pode usar outros elementos para adornar a parede, como objetos mesmo de decoração, quadros, pinturas, né, jardins verticais, botar as plantinhas ali, né? Então Uhum. as paredes elas são bem democráticas, né? Elas têm como você decorar para os mais diversos estilos e gostos, né? Tá aí para todo mundo, que desde o mais simplinho, do mais minimalista até o Uhum. mais elaborado e mais sofisticado. Sim, é verdade, Thay. E trazendo aí mais formas da gente poder, vamos dizer assim, enfeitar essa parede, a gente também pode pensar em outros tipos, né? Não só revestimentos também, mas como quadros. Não sei se vocês já ouviram falar de esculturas de parede, né? Além disso, também jogar efeitos de iluminação para você dar uma diferenciada naquela ambiência, né? Mudar um pouquinho a cara daquela ambiência. A iluminação tem um papel muito forte, né, dentro das nossas casas, Uhum. e dá para fazer diversos efeitos também, se a gente jogar, né, na parede. Eu lembro de um projeto, tá, que a gente fez, que a gente usou as arandelas, né, e aí Uhum. o facho de luz da arandela, ela variava, né, e aí cada dia, né, você podia mudar aquele efeito de Uma decoração até mais dinâmica, né? isso, de iluminação ali na tua parede. E além disso,
a parede também é algo muito funcional, né, você pode trazer elementos mais funcionais para sua parede, até mesmo o antigo relógio de parede, eu não sei quem Uhum. quem ainda usa, mas sabia que no outro dia eu senti uma falta de ter um relógio de parede? Uhum. Porque eu estava pensando assim: "Gente, eu preciso sair um pouco desse celular". Mas tudo que eu preciso, eu vou no celular, inclusive até mesmo ver as horas. Eu fiquei pensando: "Gente, até as horas eu vejo no celular". Eu acho que eu vou colocar um relógio de parede, porque aí pelo menos as horas eu não não me obriga a pegar o celular pra Aqui eu vejo muito ver. hora no micro-ondas. Ah, sim. Ai, meu Toda vez micro-ondas que eu vou na cozinha, eu olho pro micro-ondas, é de lei ver a hora nele. meu micro-ondas tá sempre desregulado. Tadinha. As horas dele. Enfim, gente. Mas há um jeito de você curtir, né, a sua casa, né, da gente até desviar o olhar, né, Thay, Uhum. do celular o tempo todo, celular e TV, celular e TV. Mas é um momento de você também trazer isso e despertar para tua casa, né, e você aproveitar. Deixa só eu dar um recado, de vez em quando eu vou parar aqui, porque agora eu tô colocando aqui no Instagram para chamar o povo para vir para cá. Então, gente, se você estiver aí, vem para cá também, tá? Que aqui, se você quiser uma experiência melhor. Que eu tô aqui falando, mas a Thay tá aqui comigo. Mais tarde a gente vai trazer algumas apresentações aqui para vocês verem. E a experiência no YouTube é mais completa, tá ok? Tem até gente aqui falando, perguntando, a Catarina. Exatamente, Catarina. Tecido na parede ainda é possível ou está fora de moda na decoração? Olha só, ela já trouxe uma pergunta aqui Uhum. sobre materiais, né? Já que a gente está falando sobre esses materiais, eh, eu acho que não está fora de moda. Vou responder. Catarina, eu acho que não está fora de moda, né? Tecido na parede. Basta saber aplicar e saber se está combinando com o teu estilo, né? Teu estilo de vida, teu estilo de decoração, o seu estilo, estético, né. E De pelo manutenção contrário, também, né? manutenção, exatamente. E pelo contrário, eu acho que o tecido, ele é muito bom, porque ele traz textura, né, para dentro do teu ambiente. E além disso, se ele está trazendo essa textura, ele está trazendo um ar de aconchegante, né, para dentro do teu espaço. Por exemplo, dentro de quartos é bem legal usar aquele papel de parede que tem aquela textura de linho, né. É muito é muito aconchegante. Então você sabendo escolher bem a impressão, o padrão, né, eu acho que fica bem legal, né, Thay? Uhum. Sim, não descarto não. Então vamos lá, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui pra gente, que a gente vai responder a vocês. Então, vamos, continuar aqui. E agora eu queria trazer um pouquinho mais sobre essa decoração de parede, porque às vezes a gente fica, pelo menos a gente vê muitas mulheres falando sobre isso, né, de ter aquela inquietude de que toda parede, né, precisa ser decorada, precisa ter alguma decoração, né, nenhuma parede escapa, né, às Uhum. vezes parece que tá faltando alguma coisa ali e a pessoa fica inquieta, né, "Não, eu Uhum. preciso preencher essa parede com alguma coisa", né, com algum revestimento, pintar de alguma cor, alguma colocar alguma decoração ali. E aí que vem a pergunta: será que toda parede ela precisa realmente ser decorada? Você acha? O que que você acha sobre isso, Thay? Não, eu não acho que toda parede precisa ser decorada, né. A gente já falou bastante aqui no podcast sobre você ter uma base neutra na sua casa e você poder distribuir a sua decoração
né, ao longo do cômodo. E a parede ela faz parte, né, do cômodo ali como a moldura daquele espaço. Só que nem toda parede precisa ser decorada. Ela pode ser mais neutra, né? E você escolher uma parede de destaque, né? Quando eu falo de parede de destaque, eu tô dando preferência aí, gente, para paredes que não tem abertura, não tem porta, não tem janela, aquela parede mais sólida possível que você tiver, que você realmente vai conseguir botar ali uma decoração nela e ela vai quase virar uma tela de um quadro, né? Porque você vai locar as coisas melhor nela do que numa parede que já tem ali porta, janela, às vezes tem uma cortina. Então você não precisa pegar cada cantinho das suas paredes e colocar alguma coisa, uma pintura, né? Elas podem ser mais básicas, e isso a gente chama na decoração como respiro, que é justamente essa pausa do. Né? Vamos botar assim, ó, no português, quando a gente escreve uma frase, quando a gente precisa respirar, a gente bota uma vírgula, não é? Tipo, a gente vai falando, vírgula, continua, a pessoa vai. Né? Então, eu já falei bastante também aqui no podcast com vocês que os nossos olhos eles passam como um scanner no espaço. Né? Então, imagina, tem uma parede toda decorada aqui, aí a outra vazia. Respira. Só que isso é tão rápido, é tão milésimos, frações de segundos, que você não percebe que você faz isso conscientemente, mas sim, você faz, e isso contribui também para você não ficar com dor de cabeça, não ficar cansado, saturado, né, no mesmo espaço quando tem muita informação. Então, saber escolher aonde pôr, né, a sua decoração e qual a intenção que você quer nela, o que você quer sentir nela, são coisas muito importantes na hora de pensar em decorar as suas paredes. Você concorda, né, Thay, que nem toda parede precisa ser decorada? Sim, Thay, com certeza. E dentro disso que você falou, eu trouxe até um trechinho um pouco mais científico até para explicar isso. Porque às vezes a gente fala assim, né, gente? Às vezes parece uma coisa óbvia e parece que é só assim, da nossa vivência, né, e tudo mais. Mas se você vê, tem base científica para isso, né? Como nosso cérebro reage. E eu acho assim muito interessante, né? Porque a gente vai entendendo até como é que é a nossa biologia a fundo, né? Aí eu trouxe uma frase e depois eu vou trazer um exercício, assim, vamos dizer, um exercício um pouco nostálgico aqui para vocês. Vocês vão se lembrar do que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, olha só, essa frase sobre o que a Tainá falou, que nosso cérebro, ele dentro de algumas situações, no caso, situações que você tem que prestar atenção, que você tem que focar em alguma coisa, ele começa a entrar em um processamento sensorial. Né? A gente sempre fala, né, que decoração é uma experiência sensorial e tudo mais. É porque justamente o nosso cérebro ele vai entrar nessa experiência de processamento sensorial dentro dele. Aí olha só essa frase. Aí eu vou falar aqui alguns termos mais científicos, tá, gente? Mas tem todo o embasamento, né? Dentro do lobo occipital, na região chamada córtex visual, que é uma parte que fica aqui assim, né, dentro do nosso cérebro, né, mais à frente, contém uma multidão de neurônios que só reagem a determinadas cores. Por exemplo, um coletivo de neurônios dispara um sinal elétrico em reação a objetos vermelhos, outro a objetos verdes, e assim por diante. Então, essa parte do cérebro, ela lança, né, esses neurônios para reagir a certo tipo de cores, de formas, né? Cada cor diferencia da outra. E aí eu vou trazer esse exemplo aqui que eu falei para vocês, que vocês vão entender exatamente como é que isso funciona. E vocês vão lembrar perfeitamente disso. Deixa eu compartilhar que será, aqui. Hein? Ai, meu Deus. Quem é que lembra
dessa figurinha aqui, dessa brincadeira aqui, que é o Onde Está o Oli? Quem lembra? Ah, tá. Aí você vai fazer o pessoal se dedurar na live. Tem Já como não é você segredo para aumentar a ninguém. tela? Sim, ela tá Deixa eu meio ver. miúda. Na apresentação mesmo, aqui no... Isso, aí, ó. Ah, tá, foi. Deixa eu trazer aqui, pronto. Então, gente, quando a gente brincava de procurar o Oli, a gente estava fazendo uso intenso desse nosso processamento aí sensorial. Porque você já sabia, você colocava lá, eu preciso de algo vermelho com listras vermelhas e brancas horizontais. E aí você começava a escanear, como tá aí falando, né? Escanear toda essa imagem aí à procura, né, do Oli. E a gente tem essa capacidade, o ser humano, ele tem essa capacidade de conseguir filtrar, né, esse focar, né, mesmo que esteja acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está aí nos assistindo, tá, não sei onde é que você está, mas pode estar acontecendo várias coisas aí, você pode estar aí com seus filhos dentro de casa, pessoas falando com vocês o tempo todo, notificação de celular, TV, enfim. Então, existe esse mundo acontecendo, mas mesmo assim você consegue estar focado aqui, entendendo, prestando atenção no que a gente está falando. Então, o nosso cérebro, ele é capaz disso, né, de filtrar, né? Só que, como a Thay falou, isso demanda esforço, né? Você está ali processando, né? Existe uma sobrecarga ali, né, de informações e o seu cérebro está trabalhando nisso. E isso se agrava conforme o tempo foi evoluindo, né? Com o passar dos séculos, né? A gente começou a receber uma demanda de informações muito grande, né? Hoje em dia, que a gente tem excesso de informação, excesso de trabalho, né? Então, a gente acaba saturando o nosso cérebro. Né? Tanto é que, se a gente for comparar lá as casas do período barroco, lá do castelo, tudo mais, eram bem saturadas, eram cheias de detalhes. E conforme esses séculos foram passando, as casas elas foram ficando mais o quê? Mais clean, mais modernas, porque a gente foi se adaptando a esse novo estilo, né, de vida, né, de receber um monte de informação e a gente precisa dar essa respirada realmente para o nosso cérebro. E é dentro de casa que a gente consegue fazer isso, né? Engraçado que enquanto você está falando, eu estou aqui procurando óleo. E eu já achei uns 3 ou 4 pessoas de roupa listrada, mas pelo jeito não era o óleo aqui na apresentação. E realmente essa imagem do óleo, ela explica muito, muito bem. Porque você fica ali, né, procurando. O mesmo acontece ali com caça-palavras também, que você fica no meio daquela sopa de letras procurando. Então, você vê que quanto mais detalhe tem, mais atenção você vai ter que dar, porque você vai ter que ficar olhando ali, prestando atenção para processar todas aquelas informações e achar o que você está procurando, né? Então, Sim. até depois de um certo tempo que você faz esse tipo de atividade, você pode ficar ali com um pouquinho de dor de cabeça, dor na vista. Por isso que a gente fala muito com vocês, para vocês escolherem bem aonde vocês vão pôr os detalhes de vocês. Eu achei esse exercício que a Thay trouxe fantástico para poder a gente elucidar bem o que a gente vem falando com vocês aqui. E o legal, Thay, é que para isso existe uma solução, né? E a solução não é você ficar com a casa totalmente vazia, né? Porque a gente vai decorar, a gente vai encher ela de coisas, né? Suas memórias afetivas, o que você acha bonito, né? Detalhes que a gente quer sim ver, né? E apreciar. Então, qual é a solução para isso? Até para isso também a ciência fala e entra muito de acordo com o que com o que a gente fala sobre aqui, né? Sobre decoração,
né, sobre organizar, e a solução para isso é justamente categorizar, né. E aí tem uma psicóloga que fala sobre a economia cognitiva, né. Então, quando você categoriza as coisas, né, de uma maneira que você o teu cérebro, ele já trabalha assim, ele vai trabalhar o quê? Juntando iguais, juntando semelhantes. Então, até da live passada, no podcast passado, quando a gente falou sobre, combinar, né, a gente falou muito sobre combinar, sobre harmonia, né, o seu cérebro ele sente prazer quando as coisas estão, em harmonia, estão combinando. Por quê? Porque ele está lutando ali querendo juntar, ele vai querer juntar tudo todos os iguais. Isso se chama, economia cognitiva. Então, quando você começa a decorar sua casa, seguindo esses princípios que a gente falou aqui com vocês, de harmonia, né, saber separar, o que você vai querer usar na sua decoração ou não, né, ver lá os itens que você tem guardado ou não, né, eh, memórias afetivas que você quer relembrar, memórias que você não quer relembrar. Então todo esse processo de decoração, você está, na verdade, de uma certa forma, categorizando, né, juntando os iguais, fazendo essa harmonia dentro da sua casa, né, e isso que traz essa sensação de bem-estar, né, de prazer, de aconchego que você vai ter dentro da sua casa. Então, gente, até uma outra exercício aqui para vocês, assim, mais visual, é em relação a, por exemplo, quando vocês estão vendo uma praia, assim, uma praia. Uma paisagem, assim, bem bonita, você tá vendo aquela praia, a areia da praia, você não tá enxergando cada grãozinho, os seus detalhes, né, você vê um tapete, né, você vê uma Uhum. unidade só, você não vê detalhes, né. Então, a gente tende a economizar, fazer esses grandes grupos, e é por isso que quando a gente fala de casa, é importante a gente trazer essa visão do macro. E aí, às vezes, a pessoa fica com aquele cantinho, quero decorar cada paredinha, cada trechinho, tem que ter algum detalhe, tem que ter alguma coisa, mas aí você não sabe por que que aquilo ali ainda não tá bom, por que que ainda não tá legal, por que que você tá insatisfeito e não ficou aconchegante, né. É Uhum. porque nessa sua relação cognitiva da sua mente com a sua casa, tá dando conflito. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, é enxergar a decoração, a casa como um todo, né, e não, de forma pontual, não só pensar: "Ah, no sofá, na mantinha", não, pensa na sala como um todo, né, pensa no espaço como um todo, né. Uhum. Uhum. Muito bom. Então, a gente conversou aqui um pouquinho, a Thaís trouxe bastante coisa aqui, né, para vocês, dessa parte um pouco mais biológica mesmo, né. É Psicológico, biológica mesmo, como neurológico, é que o nosso neurológico. cérebro, a gente fala isso para vocês aqui, mas a Uhum, gente queria que vocês entendessem que não é algo que a gente foi a nossa vivência, a gente experimentou com os nossos clientes. Não, é realmente a nossa biologia, o ser humano, ele se depara com isso. E é aquela coisa, quando você conhece, assim, se conhece não só psicologicamente, mas biologicamente também, é libertador. Você consegue fazer aquela intenção que a gente vive falando, né? De você decorar com uhum, intenção, porque você sabe como o seu corpo vai reagir, como as outras pessoas, né, seus parentes, visitas também vão reagir, então você consegue moldar essa sua casa, essa sua estrutura de vida para esses sentimentos, para esses desejos, para fazer esses hábitos e muito mais, né. Isso a gente só falando aqui de um pouquinho sobre paredes para vocês, né. Então, sim. Thay, a gente estava falando aqui sobre se precisa ou não, né, decorar
todas as paredes. Então, claramente, ficou explícito que não, que a gente tem que ter, sim, paredes de que a gente chama de respiro, que são as paredes neutras, estão ali basicamente só com a pinturinha dela, principalmente aquelas que têm aberturas, né, portas, janelas, você manter elas assim menos destacadas e usar realmente aquelas paredes que são mais sólidas, que têm um campo aberto para você poder trazer essa decoração. E Thay, Uhum. por que a gente deve decorar essas paredes? Né? Assim, a gente já excluiu uma gama. Agora, Sim. aqui sobrou. Por que a gente deve decorar as nossas paredes? Por que não só decorar as prateleiras, os móveis, a estante, o sofá? Por que a gente tem que levar isso para as paredes também? Sim. Vamos lá, gente. Eu vou falar aqui com vocês por que a gente tem que decorar a parede. Eu tô repetindo aqui para sair aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, se vocês quiserem uma experiência melhor e mais completa, vem pro YouTube, tá bom? Até porque agora a gente vai começar a apresentar algumas coisinhas aqui. Então, por que decorar, né? As paredes que a gente, né, vai decorar, enfim, em si. Eu vou responder isso pegando aqui um pouquinho do gancho aqui de um comentário aqui, ó, do Mauro. Que a gente até falou dessa questão de que o mundo está cheio de informação e a gente precisa ser crítico. Ele comentou aqui, ó, pensar de modo crítico envolve uma observação inicial, seguida de um julgamento diante de um cenário ao qual se depara, né? Então, essa questão de você ser crítico aqui, ó. E o que mais ocorre nessas horas de decorar? Escolher o local certo no sítio para fazer o plantio, enfim. Ele trazendo esse assunto de que a gente vive num mundo, né, cheio de informações, né, a gente está falando aqui sobre casa aconchegante, porque a gente quer esse espaço aconchegante para a gente, um lugar que nos abrace dentro desse turbilhão de coisas que a gente vive. E a gente deve decorar essas paredes, porque eu vou falar aqui para vocês que a casa de vocês é a sua ilusão. É a ilusão que você cria para você. O que você quer ver, você vai conseguir fazer dentro da sua casa. Você vai conseguir com que sua casa seja isso, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui a tela. Compartilhar. Para falar com vocês aqui. Existe esse estudo aqui, esse estudo é bem interessante, inclusive tem alguns museus que replicaram isso, né, museus de experimentos, né, até de coisa mais, assim, infantil, né, Thay, eu tô por fora disso, mas tem esses museus onde você vai lá e parece que a pessoa tá gigante, e parece que a outra tá pequenininha, e aí você fica brincando com aquilo e tudo mais, porque tudo isso são ilusões de óticas do nosso, né, que o nosso cérebro forma, né. E aqui tem uma explicação do porquê disso, eu trouxe aqui para vocês, que é a ilusão de Ponzo e a ilusão de Ebbinghaus. Não sei se é assim que se fala, mas são 2 psicólogos que estudam essa questão da nossa mente, né, como a gente interpreta, e a gente costuma muito dizer que a nossa visão engana a gente, mas na verdade não é a visão que faz isso com a gente, é o nosso cérebro que ele interpreta, né, dessa maneira. Então, nosso sistema visual ele emprega esses atalhos para costurar uma compreensão do mundo e às vezes ele te engana, né. Então aqui tem esse daqui é muito famoso, né, da bola, né, que ela tem a bola com várias bolinhas e parece que uma é maior que a outra, mas quando na verdade elas são do mesmo tamanho. E aqui tem essa gravura aqui antiga, famosa, o monstro lá correndo um atrás do outro,
parece que o do fundo é maior, mas quando na verdade eles têm o mesmo tamanho, né? Então, isso são ilusões que você pode se valer disso, porque a nossa casa, você não acha que essa perspectiva aqui pode acontecer dentro de um ambiente de paredes, né, fechadas? A gente pode, né? E aqui eu acho que alguém já viu essa imagem circulando pela internet, né? De que você mexendo nas paredes, né? Nas tonalidades, nas cores da parede, você consegue N efeitos variados, né? Diversos efeitos, e vai de acordo com a sua proposta. Sim, né? Porque também depende do seu espaço físico, né? Tipo, eu já tenho uma casa pequena, então eu quero que ela pareça maior. Então, como é que você vai usar esse artifício? E aqui são coisas que você pode fazer basicamente com pintura, né? Que é uma das coisas mais básicas aí para você poder usar em uma reformazinha mínima, né? Que a gente também fala aqui sobre não ter gastos, né, fazendo esse tipo de processo de decoração. Então, você pode pegar um espaço pequeno, fazer ele parecer maior, você pode fazer ele parecer mais comprido, mais largo, ou então algo que é muito grande, você encurta o pé direito muito grande, né? Então, tudo isso depende do que você está precisando. Olhando para sua sala, olhando para o seu quarto, para o seu cômodo aí, o que você precisa nele? Você precisa de um efeito a mais ou não? Não precisa de efeito nenhum, porque do jeito que está, já está bom, está de bom tamanho, está me passando uma boa sensação, está aconchegante para mim, né? Sim, com certeza. E isso é um dos pilares, né, da decoração, é você, além de se conhecer, né, para você poder expressar ali o que você quer na decoração, é conhecer o seu espaço, entender o que você tem, para aí sim adaptar, fazer as combinações de estilo, né? O que você já tem, às vezes você já tem uma casa com uma característica mais moderninha, ou então uma casa com uma característica mais um pouco mais clássica, um pouco mais antiga, e aí você vai misturar isso, né, dentro da sua nova decoração. Então eu trouxe aqui esses efeitos para a gente comentar, para a gente reforçar esse conceito de que a decoração não é uma coisa, pontual, é o cômodo, a casa como um todo. E eu vejo uma coisa onde muitas pessoas erram, tentando decorar, começando na decoração, é ter essa limitação na hora de decorar, né, não ter essa visão do todo. Eu não digo nem a visão espacial, né, para não complicar. É uma visão mais geral, simplesmente, uma visão mais global, tá bom? Então, para vocês verem como a decoração ela tem o poder de transformar uma arquitetura que é ali concreto, né? Tá ali pronto. Às vezes você não pode derrubar uma parede, por mais que você queira. Você não pode derrubar uma parede, você vai gastar dinheiro com isso, você vai, né, sujar, às vezes o condomínio não deixa. Mas a decoração ela tem o poder de fazer isso com o nosso cérebro, não é por isso que você vai ficar angustiada, chateada, infeliz dentro da sua casa. A decoração ela vai te ajudar sim a quebrar isso, te enganar de um modo positivo, né, uma ilusão positiva dentro da sua casa. Então, vou começar aqui. Eu trouxe alguns exemplos e trouxe aqui algumas imagens, né, reais, né, além desse
desse exemplinho, né, que tem aí rodando na internet, para vocês verem e a gente vai comentar. Então acho que o que mais é divulgado, que as pessoas mais falam, né, é ampliar o espaço com cores claras. E sim, o branco, ele amplia o ambiente, cores claras ampliam, e ela dá justamente essa sensação de quando a gente fala de amplitude, a gente começa a resgatar coisas, assim, mais da natureza, porque a natureza, né, você sente que você tá bem, né, você respira, né, um ar puro, você tá lá do lado de fora. Então, eu trouxe essa imagem aqui, ela tá até bem assim, né, dá uma sensação de paz mesmo. As paredes estão todas branquinhas, né, tem textura, mesmo a parede branca, tem uma textura ali atrás do sofá, tem esse quadro de paisagem, né, com parecendo, né, a linha ali do horizonte, a plantinha ali trazendo esse verdinho. Então você ali ele combinou essa amplitude, né, pintou tudo branquinho, paredes, teto, e com essas cores suaves, esses tons da natureza, deu essa sensação mesmo de paz dentro dessa sala que eu trouxe de exemplo, né, Thay? Sim, inclusive esse sentido de ampliar tá muito reforçado pelo tapete também. Tá falando de parede? Mas o Aham. tapete também tá ajudando muito, porque como ele tem esse chevronzinho, é como se fosse uma seta, né? Uhum. Então ele tá tipo encaminhando o teu olhar para lá, para o fundo, né? Então ele dá essa sensação de distância, né? De que você está percorrendo algo, que seria uma sensação diferente se esse tapete fosse todo felpudinho, fosse Uhum. aqueles fofinhos, entendeu? Então ele é um tapete mais Sim. liso, mas com o chevronzinho ele tá reforçando o conceito de que a sala é grande, que a sala é ampla. E uma outra dica que eu vou dar aqui, assim, um parêntese, né, tirando a parte de ampliar, é que na hora de decorar a sua parede, se você tem paredes assim irregulares, que você pode usar essas texturinhas que a Thaís acabou de falar que tem uma parede Uhum. ali que tá com uma texturinha ali, parece ser uma pedrinha, algo assim. Você pode Uhum. usar de texturas, de pedras, de coisas assim que são naturalmente irregulares para decorar essa parede e você não precisar gastar um montão rebocando a Uhum. parede, nivelando a parede, tá? É uma dica, assim, um extra de hoje. Sim, e para vocês verem que não é só porque o ambiente está todo branco que ele tá sem graça, ele tá bem decorado, ele tá em harmonia, né, com as cores aqui. Ele joga também cores fortes, porque essas coisas estão presentes aqui no quadro, esse roxo, né, tão presentes aqui, e tá todo em harmonia. E você pode muito bem, por mais que ele tenha a mesma cor de parede, mas como a Thay falou, tem aqui essa parede de tijolinho. E aí você brinca com a textura. Então você tem essa possibilidade dentro da sua decoração, né, Uhum. jogar uma textura ao invés de cor, e aí você foge de algum risco desse daqui que você não quer correr. Talvez de compactar demais o espaço e estragar ali o teu ambiente. Aqui é o segundo exemplo, que é de alongar, né, o espaço. Então, para alongar o espaço, as suas paredes, elas têm que estar. Aqui a gente está falando muito de parede pintada, né? Mas ela pode estar assim mais preenchida, né? Que aí ela vai fechar, né? Fechar essa cor, fechar esse sentido, né? E aí, para alongar, as paredes estão mais escuras e o teto, claro, né? Todas as paredes escuras, né? E aí dá aquele senso de profundidade mesmo, né? Como se tivesse, como se fosse aquele túnel, né? Como Uhum. se você estivesse entrando num túnel e você não vê o fim, né? Parece que está lá longe, você não está vendo esse fim. Então, é interessante se você quiser realmente
dá esse senso, né, de profundidade para o teu ambiente. E aqui tem um quarto, achei ok dentro do quarto, uma cor, assim, mais escurinha, mas também vai do seu estilo, né. Uhum. E aí, esse daqui não tem muito o que trazer, assim, porque vai depender mesmo do que você vai querer aplicar dentro do teu ambiente. Esse daqui eu achei muito interessante e muito corriqueiro, o que acontece muito, quem é que não tem um corredor estreito, principalmente dentro de apartamento, Uhum. né. Então, essa questão aqui de você destacar a parede de fundo e o teto, né, junto com uma cor só, mais escura, você dá a sensação que as paredes estão se afastando do seu lado, assim, que tá abrindo, né. Parece até que tá fazendo uma barriguinha, né, Uhum. o esse corredor, né. Então, você tá enganando o seu cérebro. Quem é que não tem aquele corredor que se sente, apertado ali, dá uma Enclausurado, sensação né? enclausurado, dá uma sensação estranha, né, no teu ali na tua convivência ali dentro da sua casa. Então, ó, essa outra é uma técnica muito interessante para você aplicar aí dentro da tua casa. Outra questão também é você usar as suas paredes, né, encurtando elas. E aí, o que ficou até muito na moda, né, Thay, Uhum. essas meia pinturas, né, de Sim, teve uma parede. tendência forte aí, tanto para quarto infantil, como o exemplo que você está dando, quanto no geral. Até essa pegada assim um pouco mais praiana, o pessoal estava Uhum, usando bastante a meia parede, né, para e também é uma forma de unir também, né? Não só encurtar, mas quando você precisa dar o senso de unidade no espaço, quando você faz essa meia pintura, mais uma vez, o cérebro vai seguindo aquela linha, então ele vai pegando aquele senso que é tudo um ambiente só. Isso é muito legal para quem tem ambientes integrados, né, que tem mais de uma função e quer que pareça uma unidade, esse tipo de pintura também ajuda uhum, para essa sensação, né? Mas aqui ela tá dando uma sensação de encurtamento, porque quando você parte a parede no meio, você quebra a altura dela, né? Então você fica com uma sensação que é um pouquinho mais achatado, assim, é um pouquinho mais baixo do que realmente é. Então, se você tem aí um espaço, principalmente aquelas casas mais antigas, tem um pé direito muito alto, né? E você quer trazer um pouquinho mais de achatamento, assim, deixar a casa um pouquinho mais baixa, como eu já também já falei aqui em outro podcast, quando a gente está mais assim achatadinho, assim, a gente tem uma sensação mais de aconchego, não é sim. apertado, gente. Não confunda aperto com proximidade, né? Então, às vezes você tem um espaço muito alto e você pode ter dificuldade de se sentir aconchegada nesse espaço, porque quando você tem um espaço muito alto, tende a passar uma sensação de frieza pra gente. Então, a Uhum. gente tende a repelir um pouquinho, né? Então, essa talvez possa ser uma ideia para você estar trazendo aí para sua casa. Eu achei legal, Thay, que só um parênteses que você falou esse negócio de frieza, eu lembrei quando saiu as fotos da casa da Ana Hickman. Uhum. Você lembra que saiu a foto da casa da Ana Hickman e todo mundo ficou brincando, né, zoando que era muito grande, muito espaçoso, tudo ficava distante, né. Tem que pegar um carrinho de golfe para poder ir na cozinha. E aí o pessoal ficava brincando: "Ai, deve ser frio ali naquele lugar, naquele sofá ali, você sozinha ali sentada, que não sei o quê". Uhum. Mas porque, dá essa sensação às vezes, né, você tá num espaço, assim, muito grande, você se sente pequena, né, sem esse aconchego.
E aqui eu trouxe esse exemplo do quarto infantil, porque é até interessante você trazer essa leitura para um pequeno, né? Porque para ele, imagine, a visão que ele tem, né? Até quando a gente é. Quem é que não tem essa sensação? Às vezes, quando você volta em algum lugar da sua infância, aí você volta ali naquele lugar, e você pensa assim: nossa, eu achava que era maior. Engraçado, eu tinha a Sim. sensação que era maior. Porque você é pequeno, né? Então você. Suas Tive dimensões. muito isso, né? Durante um tempo eu votei na escola que eu estudei no primário. Ah, é verdade. E, Aham. e eu ficava assim, gente, mas isso aqui era tão grande. Aham. Mas não, essa escola é relativamente pequena, esse pátio, né? Uhum. Eu tinha que correr tanto para chegar do outro lado. Então, às vezes é interessante para a criança, né, ter, às vezes, mais conforto na hora de brincar, de pegar seus brinquedinhos, guardar os brinquedinhos, né, então dá essa sensação ali do mundinho dela um pouco menorzinho, e aí você achata esse ambiente um pouco e dá todo um charme também, né, lembra aquelas casas mais coloniais lá da Europa, né, com aquela meia paredinha. É muito charmoso. E aí vamos para o próximo, que é o de estreitar, quando você deixa 2 paredes, uma de frente para a outra, né, decorada, pintada com painéis, seja lá o que for, mas que elas estejam ali com um tom mais escuro do que as paredes, perpendiculares, né, e não Uhum. paralelas. E aí, eu trouxe esse exemplo aqui, porque isso também acontece muito, né, em casas, em apartamentos, desse espaço entre o sofá e a TV ser um pouquinho já reduzido, né, menor. E aí, o que que acontece? A pessoa põe um painel de TV, e aí quer decorar a parede de trás da TV, e aí vai acontecer essa questão de estreitar. E mais uma vez, como a gente comentou aqui, é legal para quando o ambiente é amplo, né, muito Uhum. grande, então você fica aí livre para brincar com cores escuras, né, mas cuidado se você tem um espaço desse muito pequeno, porque aí vai estreitar ainda mais, né, essa essa parede, né, uma do sofá com a TV. Uhum. E aí vai dar aquela sensação de aperto. Então cuidado, dê destaque pelo menos só para a parede da TV. Legal. E aqui mais uma vez, olha só, como é que isso acontece. Esse ambiente é um ambiente amplo, então fica legal, né, para trás tá assim, atrás do sofá tá até assim, mas tá aberto, mas ele tá escuro, numa tonalidade toda mais escura, tem um sofá, o painel de TV tá escuro, né, e o fundo e o teto tá mais clarinho. Então traz esse aconchego quando você aplica esse tipo de situação, nesse tipo de situação. Uhum. Vê Mas como ele é o cuidado. avesso do corredor mesmo, né? Que o corredor lá estava alargando, você pintava o teto e a parede do fundo. Esse aqui que você Aham. quer estreitar, você deixa a parede do fundo e o teto claro e mexe nas laterais. Então, realmente né, o avesso do O outro, avesso né? do outro. Sim, com certeza. Lá o corredor parecia que estava fazendo barriga, né, e aqui parece que tá fazendo assim para cima, uma barriga para Uhum. cima, né. Muito legal. Para cá. E aí a parede de destaque, olha só que interessante, que todo mundo fala da parede de destaque: "Ah não, vou pintar de uma cor diferente para dar o destaque para essa parede". Só que olha só, a para você destacar a parede,
você deixa ela um pouco mais clara aqui, no caso, nessa nessa situação. Tá vendo que todas estão escuras e o do fundo tá claro, né. Então eu trouxe essa imagem aqui, porque não tá exatamente de frente para essa parede, mas, é essa parede aqui, esse painelzinho aqui do lado, que eu tô passando o mouse, ele tá um painel ripadinho branco. E aí esse painel ripadinho branco que tá sendo o destaque dessa sala aqui, onde as cores estão mais fechadas das paredes, e é muito legal esse detalhe da do colorido com cinza, né, porque ele dá mais destaque para aquele objeto colorido. Então Uhum. aqui tá muito legal, porque a parede está cinza, os quadros, né, com a moldurinha, o paspatu, né, branco, dando destaque para as gravuras que são bonitas, são coloridas, né, tá harmônico ali, junto com o pendente vermelhinho e tudo mais. E a parede de destaque, no caso, é essa daqui, branquinha. E claro, né, você tá destacando aqui os quadros, as almofadas do sofá. Então tá bem legal, né, essa questão do contraste, né, tem. Uhum. Então pensem nisso, né, que o destaque ele vai realmente para a cor mais clara. Então às vezes é melhor você pintar o restante para uma cor mais escurinha. E gente, não precisa também achar que: "Ah, minha casa é pequena, se eu pintar de uma cor escura vai ficar muito compactada, vai ficar pequena e tudo mais". Não, existem os tons off-white, né, Thay, os Uhum. tons mais pastéis, cores neutras, clarinhas, que você pode pintar e não vai, trazer essa sensação de aperto, né, que as cores mais escuras, mais pesadonas, elas têm, tá bom? Como é o exemplo desse ambiente aqui, né, que para compactar, ele todo tá com uma cor só e uma cor mais fechada, mais sólida, né. No caso, ele tá todo revestido de madeira e você vê como ele fica com essa sensação de parece que eu estou dentro de uma caixa, né. Uhum, Você tá dentro de uma caixa ali e você vai sair tipo, como se fosse, sei lá, uma casa feita num container, dá essa sensação, né, de que você está ali dentro. Mas para esse espaço aqui, para o tamanho que ele tem, a proposta fica legal, porque é uma sala mais de TV, é um tipo mais um home theater, né. Então, um cineminha ali, fica mais escurinho, mais intimista, né. Talvez para um ambiente que fosse de sala, que fosse ser para ser social, essa pegada não iria uhum. cumprir o papel dela, porque as pessoas ficariam num espaço muito escuro, muito intimista, e ele não deixaria a vontade para essa conversa, né, para isso fluir naturalmente. Então, realmente, mais uma vez, o que você deseja fazer no espaço, qual é a função social desse espaço, qual é a função psicológica dele, na hora de você pensar em como trazer as cores e aonde aplicar cada uma delas. Sim, muito interessante. E aí, né, gente, melhor se for um espaço grande. Se for pequenininho, tentem fugir desse daqui, que vai compactar mais, né, esse daqui vai compactar, né, esse, né. Pensem em cores mais off-white, cores suaves, neutras, claras, para o teu espaço não perder essa amplitude, porque essa amplitude é bom, o nosso cérebro se agrada disso, né. Uhum, E aqui o exemplo de encurtar, né, eu acho legal esse efeito tanto para sala, ali perto da parede do sofá, é legal também para o quarto, para a parede da cabeceira,
né, onde você pega e pinta uma cor mais escurinha, né, atrás, perto desses móveis, né, do sofá, da cama, porque a cor preta, né, dentro do ambiente, ela te aproxima, né, tudo que está mais escuro, você está mais perto da sua visão, vamos dizer assim, dentro de uma casa, assim, dentro de um espaço fechado. E aí você tá meio que aproximando, tá abrigando aquele móvel que tá ali, na tua cama, vai passar um aconchego melhor para o teu ambiente. Então, sempre quando você pensar nisso, pense em: "Será que eu estou deixando ele aconchegante?", né. "Será que, ou eu tô deixando ele sufocante, assim, um espaço sufocado", né. Fiquem com esses conceitos na cabeça, porque a mesma a mesma técnica pode servir tanto para uma coisa quanto para outra, né. Mas vai Uhum. depender aí do teu espaço, da sua intenção que você está desejando, né. E aí é interessante, mais uma vez, a parede preta dando destaque para o quadro, né. Então, pensar nessas combinações, né, de cores, se você quiser realmente aplicar uma tonalidade, né. É claro, né, gente, indo para tons neutros, né, senão se você colocar cor mesmo, vai brigar com a tua pintura, mas nesse efeito aí de preto, cinza, para contrastar, dar mais destaque para o teu quadro, é interessante. E é interessante que nessa nessa imagem aí, não tem nem luz artificial, né, para dar destaque para o quadro, para aquela parede. E mesmo assim ele está em destaque, Uhum. né, porque o fundo preto dá esse destaque para a tela, né. Então é um recurso para você que às vezes não tem como fazer uma iluminação, né, como fazer uma coisa mais elaborada, né, Uhum. colocar uma arandela e tudo mais. Esse recurso é interessante porque você destaca a tua Um o teu recurso de quadro. baixo custo, né? Exatamente. E aí, para a gente fechar, mais um aqui, que ele também dá essa sensação de aconchego para o ambiente, que é você pintar, né, a parte de cima ali, o teto, fazer esse roda-teto aqui um pouquinho maior, né, mais escuro. Até num podcast passado eu falei com vocês, depois mostrei lá no Instagram, que a gente fez uma vez essa técnica de pintar, né, uma viga, para dar esse aconchego melhor dentro do espaço, dentro do ambiente. E isso de fato, né, acontece, né, parece que tudo, fica mais perto de você, né, dá essa sensação de você enxergar É o mais os abraço. detalhes. É como se tudo Exatamente. te abraçasse, estivesse ali pertinho, né. O aconchegante, ele é quentinho, ele é apertado, ele é agasalhado, né, eu já até usei uma palavra dessa uma vez, né. Então quando você aproxima as coisas, assim, você sente que é confortável. E o legal desse quarto é que ele não tá numa paleta predominantemente do acorde do aconchegante, né, que é lá o marronzinho com um azul, né. Uhum, E ele tá com cores escuras, mas mesmo assim ele transpassa essa sensação de aconchego. Por quê? Porque tá com tudo mais achatadinho, a cama uhum, parece uma textura muito macia, muito confortável, uhum, o tapete parece ser quentinho, então você vai e os outros elementos que sobram estão no acorde do aconchego, que é o marrom. Então, o marrom e o verde ali, né, então você consegue unir até mesmo cores que você pode gostar, cores que você te agradam,
e que você fala assim, mas elas falaram que o acorde cromático do aconchegante é só essas cores, então eu só posso decorar com essas cores. Não, você consegue trazer também cores que você gosta com outros elementos que vão te ajudar a trazer esse aconchego, como a textura, os outros sentidos, né? O tato, o olfato. Então você consegue trazer essa sensação de aconchego também, né, nesses outros elementos. E eu acho isso muito divertido, abre muitas possibilidades e o mais legal, que faz a nossa casa ser personalizada, ter aquela famosa, nossa, tá a sua cara, né? Quem não gosta de alguém chegar e elogiar e falar que tá bonito, que tá legal, que tem a sua personalidade, né? Então a gente pode fugir daquela casa de revista idêntica, aquele manual de bolo que tem que ser sempre daquele jeito para poder ser considerado bom, para ser considerado bonito, né? E a gente vai trazendo aqui para vocês vários artifícios. Hoje, na parte de paredes, quem estava esperando aí como montar uma parede de quadro se surpreendeu, né? Porque a gente trouxe mais uma vez técnicas para vocês, né, poderem usar, poder passar o que a gente vem tratando sempre aqui de sensação, de intenção, de aconchego e formas de deixar a sua casa aconchegante independente da altura, da largura e da profundidade que tem. Então, quem tem casa muito grande, com as técnicas que aprendeu hoje, vai deixar ela aconchegante. Quem tem pequenininha, quem tem alta, quem tem baixa. Então, todo mundo consegue adaptar a sua casa para transformar ela num lar aconchegante, que aí é o resultado que a gente está buscando, né, Thay? Sim. É aquele negócio, Thay, não é o que a pessoa tem, é como ela usa, né? Como ela vai fazer o uso do espaço. Então, a decoração, ela permite muitas coisas, né, dentro da sua vida. E mais importante do que você se basear, né, nesses conceitos fixos que tem por aí, regras da decoração, regras do acorde cromático, tudo isso que a gente fala tem sentido, é um caminho, é um passo a passo, é uma metodologia, mas também não deixa de ser a metodologia a tua percepção, a tua memória, né, o seu sentimento, né, a tua construção afetiva, né. Eu sinto felicidade quando eu vejo rosa, eu sinto paz quando eu olho azul, porque eu lembro de certo momento, certo período da minha vida que eu tenho uma relação boa com isso. Então nada te impede de você adicionar outras cores, fora do padrão que é estipulado por aí, que nem aqui, né, um quarto cinza e branco, né, cinza escuro, grafite, sei lá, e branco, com vermelho, né. Não, dá para usar sim, né, basta saber procurar ali pela harmonia certa, né, e preservar, né, esses conceitos, né, aqui, tipo, ter uma boa iluminação, né, ter um bom layout, que você vai se sentir confortável ali, né, tem o essencial para você e não essa sobrecarga, né, de informação, desse excesso de informação que a gente viu que é muito importante a gente trazer para dentro das nossas casas hoje em dia, porque a gente vive nesse mundo, né. Se fosse lá atrás, antigamente, tudo bem, tudo muito carregado, não, mas hoje em dia o nosso cérebro é outro, né, a nossa mente é outra, porque a gente está exposto a outras coisas. Então, lidar com a casa aconchegante desse jeito, né, setorizando, entendendo quais são as suas intenções, deixando lá o respiro, a parede de respiro, o espaço, que você não vai preencher com nada, é importante para você encontrar aí esse aconchego, né, dentro da sua casa. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. A gente trouxe aqui, tentou ir um pouco mais a fundo sobre isso, como a Thay falou, para quem estava esperando lá, pinta a parede assim, pinta assado, usa isso, usa aquilo. Isso daí você pode ir lá depois
jogar no Google, jogar no YouTube, que vai vir um monte de coisa, várias, faça você mesmo, mas nem por isso significa que a tua casa tá pintada, tá decorada, né, não é exatamente isso que vai te levar Uhum. a uma casa mais aconchegante. Então prestem bastante atenção, e é por isso que a gente traz toda essa metodologia para vocês realmente entenderem o porquê, o quê, né, e para vocês, conseguirem o como aplicar, né, tudo isso dentro da sua casa, tá bom? Gente, muito obrigada e até semana que vem, na segunda-feira, com o nosso Destrave Decor. Um beijo para vocês, bom final de semana, que vocês possam se destravar assistindo os nossos conteúdos. Nos vemos no Instagram e no podcast na segunda-feira que vem. Você que gosta de ouvir também o podcast, tem os nossos episódios disponíveis no Spotify e você pode, fazer suas tarefas ouvindo aí o nosso bate-papo sobre o mundo da decoração, tá bom? Obrigada a todos, obrigada pela participação no chat, tá? Um beijo e até semana que vem.